Comigo, Dr. Rogério Curso Almeida. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de mais nada, se inscrevam, deem o seu like. Procurem sempre estar recebendo as nossas notificações aí de novos programas e novos vídeos. É muito importante você dar o seu like, você curtir o nosso canal, você compartilhar. Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida e hoje nós estamos dia 25 de julho de 2022, iniciando o nosso Bem Saúde. Bom dia! Muito obrigado aí pelo carinho de todos. E hoje no nosso Bem Saúde a gente vai estar repleto de informações para você. É isso mesmo. A gente vai estar iniciando aí o nosso Bem Saúde, o nosso primeiro bloco com o tema de área médica. A gente vai estar falando sobre hipertensão arterial, ou seja, pressão alta em adultos. No tema de área pediátrica ou de pediatria, a gente vai estar falando aí sobre a escabiose, uma doença que está afetando muitas crianças aí em idade escolar, tá certo? Um recadinho aí para nossos papais e mamães, como se defender aí da escabiose, ou seja, da sarna, tá certo? No E Agora Doutor, o que eu faço? Emergências médicas, a gente vai estar aprendendo e vamos falar algo sobre o que aconteceu exatamente com um paciente meu aí, que os pais relataram para mim um grande sofrimento. Meu filho engoliu um corpo estranho, ou seja, um objeto, e esse objeto foi parar quase no pulmão. Vocês vão saber o que fazer nessas horas. No E Agora, doutor, o que é que eu faço? E no tema de autoajuda, por isso que eu estou aqui de verde, tá certo? A gente vai falar sobre a esperança. É isso aí, não perca o nosso programa de hoje. Bem Saúde está muito bem recheado aí de muita atração. Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida e a gente volta já já com o nosso Bem Saúde. Apenas 5 segundinhos e a gente já está voltando, hein? Olha lá. Certo? É isso mesmo. Até já. Voltamos aí com o nosso Bem Saúde. E vamos partir agora já para o primeiro tema aí. Tema de área médica chegando. Gente, o tema de área médica de hoje a gente vai estar falando aí sobre a hipertensão arterial, tá certo? Em adultos principalmente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A hipertensão arterial aí, ó, é algo muito traiçoeiro que acomete adultos, hein? Estima-se mais ou menos, até fiz uma pesquisa aí, que 20% das pessoas, da população brasileira está hipertensa e metade dos nossos queridos idosos aí acima de 65 anos são hipertensos também, tá certo? Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a doença ela é muito silenciosa. Quando a gente vai diagnosticar a doença, ela já estava acometendo vários órgãos das pessoas, principalmente 4 órgãos: o coração, o cérebro, os olhos e também os rins, tá? Quando ela começa já a mostrar alguns sintomas, é sinal que ela já está praticamente dentro do nosso organismo, causando alguns estragos, e isso é muito perigoso, tá bom? Bom, gente, hoje em dia a gente tem vários fatores aí que a gente pode considerar como agravantes da hipertensão em adultos. Em primeiro lugar, a alimentação, né? Se faz uso de uma alimentação muito desregrada, muitos jovens aí, adultos, entre 30 e 40 anos de idade, fazendo uso de fast foods, fazendo uso de molhos, principalmente mostarda, ketchup, com uma grande concentração de sódio, pipoca de micro-ondas, que também traz uma quantidade enorme de sódio, macarrão instantâneo, que tem uma quantidade enorme de sódio, e fora também outros tipos de alimento, tá certo? Então, gente, trocar um almoço e um jantar por um fast food é querer que no futuro a pessoa que faz isso se torne um grande ganhador de uma pressão alta, tá certo?
E é isso que a gente não quer para as pessoas, por isso que a gente está cada vez mais orientando vocês aí. Gente, a gente considera já que a pessoa já está começando a ter alguns níveis elevados de pressão alta, a partir do momento em que, quando se afere, se mede a pressão arterial em condições normais, ou seja, o paciente está lá quietinho, bonitinho, não está estressado nem nada, está quietinho na cadeira ou então deitado sobre uma maca, a partir de 14/9, ou seja, 140/90 milímetros de Hg, já é considerado aí como um indicativo de que a pessoa está desenvolvendo uma pressão alta, tá certo? Bom, depois disso, depois de ter feito essa aferição, não quer dizer que uma única aferição, porque às vezes a pessoa está estressada, ou veio do trabalho, ou veio de um exercício físico, vai aferir a pressão vai estar um pouco alta, tá? Vai estar um pouco elevada. Mas, se a pessoa teve um único pico hipertensivo, decorrente de alguma situação, como por exemplo, eu vou falar para vocês aqui, um estresse que viveu no dia a dia, não quer dizer que ela vai ser hipertensa para o seu resto da vida, tá? Para que a gente possa ter uma ideia de que este paciente é hipertenso, é preciso que a gente afira ou meça a pressão, tá certo? Durante várias vezes para chegar a esse diagnóstico. Agora, o paciente que, por exemplo, mediu a pressão hoje, depois de um estresse, estava 14/9 e amanhã está normal, depois de amanhã também está normal, depois de um mês está normal, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses está normal, ele não é um hipertenso, tá? Não se deve medicar um paciente em primeira instância, no caso, por exemplo, ele tem um único pico hipertensivo de 14/9, eu vou lá, já deixo ele com medicamento. Não, a gente precisa aferir essa pressão, fazer um controle de pressão principalmente, para poder ver se esse paciente mantém essa pressão, tá? Então, um único pico de hipertensão não quer dizer que o paciente vai ser a vida inteira hipertenso. Precisa de muita avaliação nisso, tá? E muita orientação também para que eles deixem de lado alguns tipos de hábitos que são prejudiciais à sua saúde, tá? Agora, aquele paciente, como eu falei para vocês, que depois de um tempo, depois de mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ele mantém os picos hipertensivos, então esse paciente deve sim começar o uso de algum medicamento para que, de acordo com orientação médica, é claro, sempre, tá certo? Para que esse paciente possa continuar equilibrando seus níveis de pressão e que não evolua para certos tipos de doença que eu vou falar para vocês já, tá certo? Bom, o diagnóstico da pressão, como eu falei para vocês, é feito principalmente através das aferições, das medições regularmente, e conforme o paciente tem sempre picos elevados de pressão alta, ele já é um paciente hipertensivo, tá? Ele já é indicativo de que ele tem a pressão alta, tá certo? Bom, o que acontece? Tem pessoas que muitas vezes elas fazem uso da alimentação desregrada, como eu falei para vocês, e principalmente também, às vezes, ela tem alguns agravantes que podem levar à pressão alta. Então, quais seriam esses agravantes? A obesidade é um dos fatores que pode levar a pessoa a ter uma pressão alta, tá certo? O diabetes também pode levar a pessoa a ter uma pressão alta, tá certo? Outra situação, o estresse também pode levar a pessoa a ter uma pressão alta, tá certo? Além do estresse também, distúrbios de tireoide, principalmente hipotireoidismo, podem elevar a pressão, tá certo? Então são doenças que têm que ser controladas. Cardiopatias podem elevar a pressão também, tá certo? Vários problemas que, de acordo com essas situações, elevam a pressão de nossos queridos pacientes. Outra situação, tabagistas, tá? Pessoas que fumam podem ter suas pressões elevadas também. Outra situação, alcoolismo, pessoas que abusam do álcool podem também elevar as suas pressões. Outras situações também, gente, nefropatas, pessoas que têm problemas renais, podem elevar as suas pressões também, tá certo? O que é importante? Toda pessoa que tem um diagnóstico de pressão alta, ela precisa ser avaliada por um profissional,
principalmente um cardiologista, que vai pedir alguns exames para ver se o coração não tem uma sobrecarga também por causa dessa pressão alta. Às vezes o paciente adquire uma cardiopatia, que a gente chama de cardiopatia hipertensiva, tá certo? Onde há uma dilatação, principalmente de uma cavidade do coração chamada de ventrículo esquerdo. E isso pode acontecer após a pessoa adquirir a pressão alta. Então é importante que se faça um eco, um eletro. Às vezes tem pessoas que necessitam fazer também o uso de um Holter, que é um exame que a gente faz, onde a pessoa fica 24 horas com um manguito, tá? Um aparelho de pressão. E esse aparelho ele é automático e ele vai medindo a pressão durante o decorrer do dia. Então, enquanto a pessoa está no trabalho, quando ela volta para casa, durante o seu almoço, durante o seu jantar, até mesmo quando ela está dormindo. Depois dessas 24 horas é feito um relatório de todas essas aferições, de todas essas medições, e aí a gente vai ter um diagnóstico preciso de como está evoluindo o tratamento que foi feito e principalmente também se essa pessoa está tendo algum tipo de alteração mesmo com o medicamento. Então, os medicamentos não são diagnosticados, por exemplo, de vizinho para vizinho. Não. O medicamento, ele é terapêutico e ele é indicado e prescrito por um médico. Então, sempre é importantíssimo que as pessoas que têm quadros hipertensivos, elas possam, por favor, fazer uma avaliação médica, tá certo? Existem pessoas que às vezes têm quadros totalmente assintomáticos. Pessoas às vezes que relatam que não tem dor de cabeça, que não tem nada. Esse aí é o perigo, porque aí as situações podem estar ocorrendo, como eu falei para vocês no início do programa, às vezes as pessoas elas já estão com um quadro hipertensivo durante muito tempo, que a doença é muito traiçoeira, e aí elas já tiveram todos aqueles 4 órgãos acometidos, tá? No cérebro, a gente pode ter aí o que a gente chama de AVC, que é o acidente vascular cerebral, tá certo? É quando há pouco oxigênio no nosso cérebro, pouca irrigação sanguínea, e aí causa esse acidente, que pode causar vários tipos de transtornos para o paciente, principalmente paralisia de membros, deformidades, principalmente paralisias faciais. Então isso tudo é importantíssimo, que um paciente esteja sempre fazendo acompanhamento com um especialista, tá certo? Com um médico, principalmente, para que ele possa ser bem tratado e feito um diagnóstico preciso. No coração também a gente pode ter as cardiopatias, a gente pode ter também os derrames de óleos, tá certo? Principalmente um entupimento, às vezes até uma diminuição da visão por causa da pressão alta. E também a gente pode ter aí problemas sérios nos rins, tá certo? Uma dificuldade de filtração renal, que muitos pacientes às vezes até evoluem para diálise. Eles são obrigados a ficar acoplados a uma máquina 3 vezes por semana para que seja feita a filtração do sangue, já que o rim está acometido e não consegue fazer esta filtração, tá? Os medicamentos que a gente costuma prescrever no caso de pressão alta são principalmente chamados de antihipertensivos. E esses antihipertensivos vão de acordo com a aceitação pelo organismo do paciente e principalmente com a evolução da doença com o medicamento, tá certo? Gente, puxando um pouco o lado aí para minha área, a gente também pode ter crianças hipertensas. Hoje em dia eu atendo adolescentes, muitos jovens meus que têm obesidade, que fazem uso de fast food, que têm uma alimentação totalmente desregrada. Eu já aferi a pressão deles e já encontrei valores muito mais altos do que 14/9, às vezes até 15/10, tá certo? Valores bem altos mesmo, e isso são coisas que não podem acontecer. Por isso que é muito importante que a gente tenha aí uma regra muito adequada à alimentação de cada um. Tanto a alimentação das crianças, como a alimentação dos jovens, como a alimentação dos adultos e como a alimentação dos nossos idosos também, tá certo? Para que a gente tenha uma qualidade de vida. Bom, esse aí foi o nosso Bem Saúde, nosso primeiro bloco. A gente até se estendeu um pouquinho aí, tá certo? Mas o nosso Bem Saúde volta com o nosso segundo bloco aí, tema de pediatria. O primeiro bloco foi tema de área médica, tá certo? Quando a gente está um pouquinho mais sério assim é porque são temas de área médica que a gente está falando do nosso programa.
O Bem Saúde volta já já. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Não saia daí, hein? Voltamos. Nosso segundo bloco. Tema de área pediátrica, tema de pediatria. Vamos falar sobre escabiose. É o nosso Bem Saúde. E escabiose, gente, nada mais é chamada popularmente aí de uma doença chamada de sarna, tá certo? Muitos de vocês já ouviram falar. Eu estou falando hoje sobre escabiose porque eu tenho visto muitas crianças com esse tipo de problema, principalmente crianças em idade escolar, e a gente precisa tomar muito cuidado, tá? A escabiose é uma doença infecto-contagiosa causada por um ácaro, tá certo? E por um parasita chamado de Sarcoptes scabies, tá certo? É uma doença caracterizada por erupções e muita coceira na pele, tá? Essas erupções, elas são bem elevadas e ocorrem principalmente próximas ao umbigo, axilas, entre os dedos da mão, na genitália masculina e na auréola, parte escura da mama, tá? Nos lactentes ela é comum o acometimento nas palmas das mãos e plantas dos pés. A coceira é o principal sintoma e piora principalmente à noite porque a fêmea coloca os seus ovos sobre a pele no período noturno e ela faz isso aqui na pele, ela faz uma coceirinha e é isso que causa aquele desastre da coceira, principalmente à noite, e a unha leva muita bactéria e acaba principalmente levando mais ainda lesões para a pele, tá certo? Gente, a transmissão ela ocorre por contato direto de pessoas contaminadas. Não existe essa situação onde, por exemplo, as pessoas falavam antigamente: ah, porque tem cachorro, pegou sarna de cachorro. Não, o hospedeiro do cachorro transmite do cão para o cão, do gato para o gato, e do homem é um outro hospedeiro, ele transmite do homem para o homem. Então o contágio ele é entre espécies, tá certo? E não entre espécies diferentes. Não há contaminação do cachorro para a pessoa e nem da pessoa para o cachorro. E sim do cachorro para o cachorro e da pessoa para a pessoa. Quem diz que pegou sarna de cachorro está totalmente enganado. O que a pessoa pegou é a sarna de uma outra pessoa, tá? Normalmente vocês podem ver que as crianças escolares, elas pegam a sarna de crianças que estão na escola e não de cachorros, porque não tem cachorro na escola, até que o ponto que eu saiba, mas não existe mesmo. Então são só as crianças, tá certo? Gente, a doença ela é transmissível enquanto não for tratada, tá certo? O tratamento consiste na utilização de medicamentos, vai depender muito da avaliação de um colega, tá certo? Um especialista aí para poder tratar esse tipo de doença. No caso de crianças pode ser um pediatra, às vezes essas crianças são levadas ao pronto atendimento para serem tratadas, ou muitas vezes até em ambulatórios e consultórios, tá? A gente vê a lesão, vê a história clínica, por quê? Porque demora mais ou menos um mês, 30 dias é o período de incubação para começar a desenvolver a doença, tá? Existem vários tipos de doença, não vá pela receita do vizinho. Tem determinados medicamentos que só podem ser prescritos se a criança não tiver nenhum problema no fígado, porque a absorção às vezes é hepática e pode causar algum tipo de violência a esse fígado, se a criança tiver já uma predisposição. Não vão pela receita dos vizinhos, que às vezes mandam passar determinados produtos que podem causar maiores infestações e principalmente reações alérgicas aí que acaba com tudo, tá certo? Existem medicamentos que às vezes as pessoas querem tomar, uns comprimidinhos, não pode. Crianças acima de 15 quilos que podem tomar esse tipo de medicamento e mesmo assim somente com prescrição médica, tá? Depois de um certo critério, que os exames estão normais, não existe nenhum acometimento do sangue dessa criança, não existe nenhum acometimento das funções hepáticas dessa criança, aí sim essa criança pode ser medicada com esse tipo de
comprimidinho aí que o pessoal às vezes faz uso indeterminado, mas só com o carimbo e a prescrição de um médico, tá certo? Não pode ser prescrição de vizinho. Aliás, esses medicamentos são até proibidos de ser vendidos sem receitas, tá? Bom, podem ser medicamentos também à base, por exemplo, de um uso tópico. Um sabonete, tá certo? Geralmente um sabonete de enxofre, onde a gente ensaboa a criança, dá um banho nela primeiro, a água não pode ser muito quente, dá uma ensaboadinha com esse tipo de sabonete de enxofre, e aí depois disso vocês deixem agindo por 10 minutos, lavem em água corrente. Tem que ter muito critério, muito cuidado aí com a higiene, tá? Porque a transmissão é feita de uma pessoa para outra. A criança pode contaminar o pai, pode contaminar a mãe, pode contaminar o vovô, pode contaminar a vovó, pode contaminar inclusive até mesmo outros irmãos ou às vezes até outras crianças dentro de casa, tá? Então essa roupa deve ser lavada separadamente. Não precisa colocar nada que possa agredir a roupa da criança. Pega, deixa essa roupa de molho no balde, põe mais ou menos umas 2, 3 tampinhas de álcool, deixa lá por uns 30, 40 minutos, lave em água quente, também pode lavar no chuveiro, ou às vezes na máquina mesmo, mas depois que for usar a máquina para outras pessoas, joguem álcool com água, tirem essa água toda, limpem essa máquina para que vocês possam utilizar e para que não haja contaminação. Roupa de cama tem que ser todo dia trocada. Enquanto a criança estiver acometida pela escabiose, é necessário que se faça uso da troca de roupas de cama todos os dias e principalmente também os travesseiros. Não deixem com que essa criança fique o tempo todo sentada nos sofás da sala. Se for, coloca um tipo de um lençolzinho e faz a criança ficar somente naquele lugar, para não transmitir isso, porque às vezes o sofá é de pano, ele adquire, e até isso aí sumir demora, gente, tá? A evolução aí, ela é demorada e o tratamento também. Tem alguns casos de crianças que além de elas desenvolverem a escabiose, elas agridem a sua pele ao coçar e provocam impetigos bolhosos. Impetigos bolhosos nada mais são do que causados por bactérias, e essas bactérias devem ser tratadas com antibióticos via oral. Então algumas crianças às vezes são tratadas não só com medicamentos tópicos, sabonetes, ou às vezes até mesmo algum tipo de solução, tá? Que deve ser diluída. Existem soluções que não podem ser aplicadas, loções que não podem ser aplicadas na pele da criança diretamente, porque pode causar algum tipo de irritação ou reação alérgica. Tem que ser diluída, tá? Normalmente é uma tampinha da solução, tá certo? Dessa loção para 1 litro de água pelo menos, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma imagem da escabiose. Vamos ver se a gente consegue aqui. É isso aí, gente. É o Bem Saúde. É o nosso programa aí de saúde para vocês, de temas de área médica. Estamos agora no nosso tema de pediatria, o nosso segundo bloco. Olha só, hein, gente. Como eu falei para vocês, o período de incubação aqui é de cerca de 24 dias ou 24 horas do caso de reinfestação pelo parasita, tá? Olha só, hein? Tem muita gente que tem aí o parasita, fica 24 dias para poder ter essa escabiose, melhora e depois de 24 horas se reinfecta de novo, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Bom, deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui para vocês. Olha só, hein, gente, essa é a primeira foto, como fica a lesão da escabiose, tá certo? Em adultos e crianças, tá? Eu falei em crianças, mas a escabiose também pode acometer adultos, tá certo? Olha só as lesões. Tô passando para vocês poderem ver, tá certo? São lesões que podem se espalhar, olha, na palma das mãos. Olha que feio. Olha um bebezinho, tadinho, ó. Tá? Tá dando pra ver. São todas as lesões da escabiose. Olha o abdômen como é que fica. Tá certo?
passando umas imagens para vocês aí, para vocês poderem ver sobre a escabiose, tá certo? Ela infecta a pele, fica feio mesmo, tá? E é isso aí. Eu mostrei para vocês aí agora, mais ou menos, como é que fica a pele de uma criança e a pele das pessoas que estão afetadas pela escabiose, tá? Gente, todos esses cuidados que eu falei para vocês são super importantes, mas o mais importante é o seguinte: não adianta as nossas crianças estarem tratadas, asepsiadas, ou seja, limpas, e haver alguma criança na escola que, por exemplo, vai para a escola sem tomar banho, e aí no caso está com escabiose e passa para as outras crianças. É preciso que se faça uma averiguação da direção da escola, para que identifique essa criança e peça para o pai e para a mãe para tratá-la, tá? Para que não contamine as outras crianças, porque ela dissemina mesmo, tá? E outra coisa, higiene é o principal, tá? Não pode, por exemplo, deixar de tomar banho uma criança. Ela tem que tomar um banho de manhã, tem que tomar um banho à noite, tá certo? Veio da escola, é bom tomar um banho. Antes de ir para a escola também. As menininhas aí, prendem os seus cabelos para que não peguem pediculose. A gente vai falar sobre esse tema mais pra frente também, que são os piolhos, tá certo? Então essa daí é uma noção básica para que vocês possam aí ficar atentos de quando a criança está com escabiose, tá? Criança que se coça durante um bom tempo, descartando reação alérgica, pode crer que tem um quadro de escabiose aí chegando, tá bom? Eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, esse foi o nosso segundo bloco, tema de área pediátrica, falando sobre escabiose ou sarna em crianças. Mas não quer dizer que não pegue em adultos também, tá? A gente tem sarna em adultos também. A gente volta aí com o nosso terceiro bloco, do nosso Bem Saúde, no quadro E agora, doutor, o que é que eu faço? A gente vai estar falando aí sobre um assunto muito importante. Meu filho engoliu um corpo estranho e este corpo estranho está deixando-o sufocado. O que eu faço? Até já. Terceiro bloco. Voltamos aí com o nosso terceiro bloco. Dr. Rogério Costa Almeida, sejam bem-vindos. E a gente vai estar falando aí hoje sobre, no nosso terceiro bloco, e agora, doutor, o que eu faço? É aquele outro quadro aí do nosso Bem Saúde. E o tema de hoje: meu filho engoliu um corpo estranho e está engasgado. O que eu devo fazer? Gente, a primeira coisa que a gente deve fazer: calma. Eu sei que nessa situação a gente fica agitado, mas é preciso que a gente tenha um pouquinho de bom senso e consiga raciocinar da melhor forma possível. Eu sei que com filho é muito difícil. Eu já passei por algumas situações de emergência aí com as minhas filhas, com os meus filhos, e aí no caso a gente fica muito nervoso, às vezes a ansiedade cobre um pouquinho mais das resoluções e a gente acaba ficando quase sem ter nenhum tipo de ação. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar manter a calma. Se o papai é mais calmo, a mamãe está muito estressada, entre o papai na frente para poder fazer alguma coisa, porque ele vai ter um raciocínio melhor. Se o papai está desesperado e a mamãe é mais tranquila e mais calma, entra a mamãe na frente que ela vai saber pelo menos o que fazer. E o que a gente deve fazer em primeiro lugar? Caracterizar o que está acontecendo realmente. Se essa criança, por exemplo, ela está só engasgada, se essa criança está começando a ficar roxa, se essa criança em um grau mais elevado de gravidade parou de respirar. Então, primeira coisa, sinais vitais. A criança está bem? Ela está, mamãe, eu engoli tal coisa. Mamãe, mas ela está falando, ela não está com falta de ar, ela está calma, ela está tranquila. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, levar essa criança para um pronto atendimento. Tá? É uma criança que está com um grau menos elevado de emergência e urgência. É uma criança que está mantendo seus parâmetros respiratórios normais, a frequência cardíaca normal, é uma criança que não está inconsciente, não está desmaiada, é uma criança que não está com falta de ar e é uma criança que está conseguindo falar. Então é um grau menos elevado, é um grau leve, mas não é para ficar em casa, porque se essa criança engoliu alguma coisa, geralmente ela vem e fala: mamãe, eu engoli tal coisa. Ela fala, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Vai para o pronto atendimento, não importa. Vai ser avaliada por um pediatra, um
colega de plantão. Várias vezes, eu trabalhei 20 anos em emergência, várias vezes eu peguei crianças que engoliam principalmente moeda, que engoliam determinados objetos, e graças ao bom Deus, às vezes, a maioria das vezes, essas crianças, elas conseguiam enviar esses corpos estranhos para outras regiões que não fossem principalmente a orofaringe aqui. Em vez de esse corpo estranho ir lá para o pulmão, ou sair pela traqueia e ir para o pulmão, ela ia pelo esôfago e ia para o estômago e depois caía no intestino. A gente radiografava, achava a moeda, por exemplo, lá no intestino, falava para o pai, para a mãe, para eles manterem a calma, que logo colocava a criança no piniquinho, eles iam escutar o plec, é a moeda saindo, tá? E investigar o totozinho da criança para poder ver se a moeda não está lá dentro. Tá no intestino, tá lá na boca do estômago, no final, não tem problema. O problema é quando tá nesse terço aqui distal, superior. Aí sim tem perigo, porque numa dessas, a criança pode mandar para a traqueia e da traqueia ir para o pulmão. A criança agora em segundo plano. A criança vem, né, e ela está com dificuldade de falar, ela não consegue falar, essa criança está começando a ficar com falta de ar. Aí já é um sinal perigoso. É sinal de que essa criança, ela provavelmente está fazendo com que esse corpo estranho não esteja indo do estômago para o intestino, mas sim deve estar indo para a orofaringe, que é um caninho que a gente tem aqui, e já está querendo se direcionar para a traqueia e para o pulmão. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque o risco de obstruir um pulmão e causar uma broncopneumonia ou uma pneumonia é muito grande. Então a gente precisa de um socorro médico mais rápido. Liga para o SAMU 192, vai vendo, monitorizando essa criança e chama o SAMU, tá certo? Ou pega o carro e sai correndo para o pronto-socorro. A gente tem algumas manobras em bebê que a gente pode fazer para tentar fazer com que esse tipo de corpo estranho saia, tá? No caso de bebê, a gente precisa segurar o bebezinho aqui. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Pra gente poder mostrar para vocês. Eu vou sentar aqui na cadeira, deixa eu ver se vocês conseguem me ver, tá? A gente coloca a criança aqui, tá bom? Com a cabeça para fora da minha perna, tá? De costas para mim, e aí a gente vai batendo nas costinhas da criança para ver se esse corpo estranho pula. Se esse corpo estranho, no caso de bebês, se esse corpo estranho pular, ótimo, a criança está ótima, tá? No caso de crianças maiores, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar a nossa mão aqui, ó, vai pôr a criança encostada aqui no nosso peito, tá bom? Vai pressionar com as mãos o abdômen da criança, a barriguinha da criança, ó, desse jeito, tá? Para tentar, e a criança com o rosto, a face para frente, não para cá, para lá, tá? E aí a gente vai tentar comprimir para que esse tipo de corpo estranho saia, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, em segundo plano, tá certo? No caso de a criança não tá falando e a criança tá lá com aquela obstrução. Nunca provocar vômitos, em hipótese alguma. Por quê? Porque se vocês tentarem provocar o vômito, essa criança, às vezes, com essa desregulação que ela está tendo da sua parte respiratória, ela pode mandar esse vômito lá para o pulmão, broncoaspirar e parar de respirar de vez. Então, não façam isso, tá certo? Porque aí a criança vai ficar sem respirar, tá bom? Bom, o que a gente deve fazer? Se no caso essa criança está inconsciente, a gente está partindo por terceiro plano, é a terceira emergência médica, tá? Se no caso essa criança está sem respirar, está inconsciente, está começando a ficar roxeada, é porque está obstruindo mesmo as vias aéreas superiores. Então a gente tem que fazer alguma coisa até esse socorro chegar, ou então vocês terem levado essa criança para um pronto atendimento, tá? Então o que a gente deve fazer? Bom, é uma emergência que a criança está sem respirar, a gente tem que agir rapidamente. Como eu falei para vocês, quando a criança tem mais do que 2 anos, ou mais de 1, ou até 2 anos, a gente usa essa manobra que eu falei para vocês, tá certo? Que é a manobra de Reinit, tá? Em que a gente
coloca a criança em pé, abraça ela pelas costas, que nem eu falei para vocês, e aí te dá um aperto súbito por debaixo das costelas, aqui na parte do abdômen, tá certo? E tentando fazer o máximo para que esse corpo estranho pule fora. Não deu certo? Gente, vamos correr com essa criança o mais rápido possível. Se tiver às vezes um pronto atendimento próximo da sua casa, ou às vezes o SAMU está passando por perto, sai para o meio da rua com essa criança, como muitas vezes as pessoas fazem, e pede socorro, tá? Para que essa criança volte a respirar o mais rápido possível, tá bom? Mas é preciso que tenha cautela nas situações. Eu detalhei para vocês 3 fases. A primeira fase, que é uma fase mais leve, a segunda fase, que é uma fase mais moderada, e a terceira fase, que é uma fase mais grave e que deve ser feito socorro o mais rápido possível, tá? Eu tive aí uma criança, um paciente meu, que passou por esse problema. Foi assim uma emoção muito grande quando os pais me relataram, porque eu acredito muito que foi um milagre de Deus para essa criança ter sobrevivido, porque não era para essa criança estar hoje em dia do jeito que ela estava. Ela poderia ter ficado sequelada pelo tempo em que faltou oxigenação no cérebro, principalmente, comprometeu a respiração dessa criança, e Deus, graças a Deus, colocou a mão. Essa criança ficou entubada 1 dia, 5 dias na UTI, e olha, graças ao bom Deus, ela está perfeita e ótima, tá bom? Essas pessoas que vão avaliar essa criança vão começar pelo pediatra, e na retirada do corpo estranho vai ser feita por um otorrinolaringologista, que vai ser acionado, no caso ele pode estar de plantão ou à distância, ele vai ser acionado para poder fazer o mais rápido possível essa cirurgia, tá? Eu estava vendo aqui um relato de uma mãe, que ela estava falando que ela passou a mesma situação com a criança, aqui na internet, tá certo? E que essa criança, ela foi levada para o hospital, tá? Que a criança tinha engolido um coraçãozinho de plástico. Olha só, na hora eu corri com ela para o posto, mas como não tinha médicos e nem enfermeiros, fui encaminhada para a UPA, unidade de atendimento, de pronto atendimento, da cidade onde ela morava. Porém, ao observarem que o objeto estava próximo da laringe, que é um órgão respiratório que tem aqui no pescoço, os médicos transferiram para o hospital, onde foi realizada a primeira cirurgia, que não teve sucesso. Foi feita uma segunda cirurgia e o corpo estranho foi retirado, e graças a Deus a menina está sã e salva, tá bom? Então,